Então, tá bom, pessoal. Então, na última aula, que foi só mais uma apresentação da disciplina, uma parte mais a respeito de relembrar o que era limites, essas coisas, eu conversei com vocês a respeito de limites, limites laterais, para que servia um limite. E no finalzinho da aula, eu comentei pelo menos um pouquinho a respeito de como usar um limite para calcular a derivada de uma função. Pois bem, na aula mesmo, eu já tinha deixado um material pós-aula, que a gente vai começar aqui resolvendo, que era uma série de exercíciozinhos, né? Na verdade, era um exercício com 5 opções ali, só para testar um limite ou outro, só para ver como que a gente pode verificar num gráfico mesmo o limite de uma função. Para a aula de hoje, só retomando, eu tinha deixado para vocês um vídeo a respeito de alguma coisinha ou outra a respeito de polinômios, como que a gente podia trabalhar com algumas propriedades de polinômios, essas coisas. Então, estava lá no pré-aula para vocês assistirem, porque facilita na parte do assunto que a gente vai trabalhar hoje, tá? Aí em aula eu deixei disponível os slides, mas eu vou deixar novamente porque vai ter as anotações, né, da aula. Então eu deixo já certinho para vocês. E também já está disponível para vocês os exercícios de pós-aula da aula de hoje, tá legal? Que nem eu combinei com vocês. Não sei se a minha luz vai acabar ou não, se vai acontecer alguma coisa, mas na pior das hipóteses, acabou a luz e não voltou, eu aviso para vocês no WhatsApp e daí eu faço a gravação da aula, tá legal? Só para todo mundo ficar tranquilo. Então tá bom. Vamos ver aqui. Então, o nosso exercício ali, eu passava esse gráfico aqui para vocês, não passava qual que era a função f de x e pedia essa série de informações. Então, para a letra A, eu queria o limite com x tendendo a menos 2 pela esquerda. Então, lembrando que esse menuzinho é o sinal de tendendo pela esquerda, aquele menos ali em cima do 2. E como que a gente faria esse tipo de exercício sem saber a função, né? Porque na função a gente simplesmente fazia aquela tabelinha, sabendo a função a gente fazia aquela tabelinha, x, f de x, e faria valores menores que menos 2. Então, a gente faria com menos 1, menos 1,5. O pessoal está pedindo lá no... Como é que eu posso dizer? No grupo o link da aula de hoje. É o mesmo da aula de ontem, tá, pessoal? Da aula de ontem, da aula de semana passada, perdão. Acho que todas as disciplinas de vocês são no mesmo link. Então, tá. Então, como que a gente faria nesse caso aqui? A gente faria só, tipo, observando no gráfico mesmo. Então, a gente olhava aqui o que seria tendendo a menos 2. A gente ia andar no gráfico. Aqui. E verificaria o que estaria acontecendo conforme x vai chegando em menos 2. Então, a gente percebe que aqui seria o mais próximo de menos 2, sem ser menos 2 em si, né? Porque isso é a ideia de limite. Não é no menos 2, é no menos 1, no menos 2,0001. É próximo de menos 2, mas sem ser ele. Então, olhando no gráfico, a gente percebe que chegando próximo de menos 2, o meu f de x se aproxima de 2. Então, a gente teria aqui o limite com x tendendo a menos 2 pela esquerda, da função f de x seria igual a 2, tá bom? Também, aqui vou mostrar para a letra B, já para a gente fazer rapidão. Na letra B, ele faz o contrário. Ele pede x tendendo a menos 2 pela direita, para saber no f de x. Só o pessoal não esquece do microfone, tá bom? Então, o que a gente estaria? A gente estaria andando da direita até o menos 2, então a gente estaria andando no gráfico sempre. E conforme eu vou chegando perto de menos 2, eu chego nesse mesmo valor ali em cima, né? E esse valor está se aproximando de 2. Então, a gente pode dizer que o limite com x tendendo a menos 2 pela direita, da minha função f de x
resultaria em 2. Tá bem? Agora, a gente tem na letra C um outro caso. Na verdade, eu estou pedindo para vocês o que é o f de menos 2. Então, o que significa o f de menos 2? Significa que, mesmo sem saber da função, vamos pensar aqui que a função fosse f de x igual a x mais 1. Se eu estou pedindo aqui o f de menos 2, eu substituiria o x por menos 2. E descobriria que o f de menos 2 seria menos 1, fazendo a continha, tá bom? Como a gente não tem a função f de x, a gente tem que tentar olhar pelo gráfico. Então, olhando no gráfico, a gente percebe que o menos 2, a bolinha que indica o valor de f de x, está ali no menos 2 mesmo. Certo? Então, está aqui. Porque aqui, na vertical, isso aqui é o que a gente lembra de pré-cálculo, que é o intervalo aberto. Então, significa que aquele valor não pertence à minha função f de x. Então, se eu estou querendo trabalhar só com o intervalo fechado, que é aquela bolinha preta ali, eu posso afirmar que o f de menos 2 é igual a 0. Por que 0? Porque a bolinha fechada está na linha do eixo x, tá bom? Isso tudo aqui é só relembrando, né? Beleza. A D, a E e a F eram parecidos, mas tinha só uma diferençazinha ali no final. Então, vamos ver. Para a letra D, ele pedia o limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda. Então, está aqui o 2. Eu estou andando aqui no meu gráficozinho, chegando ali próximo desse valor, ali em cima. E esse valor é o que seria o mais próximo possível de 2 em si. Então, a gente pode colocar limite com x tendendo a 2 pela esquerda da minha função f de x, qualquer que ela seja, é 2. Tá bom? Para a letra E, a gente vai fazer pela direita, né? Então, a gente tem aqui limite de x tendendo a 2 pela direita do meu f de x. Então, pela direita, vou andar aqui em direção ao 2, estou andando no gráfico, estou aqui. Estou chegando perto do valor lá em cima. E aquele valor é o que está se aproximando do 2 também. Então, a gente conclui limite de x tendendo a 2 pela direita da minha função f de x é igual a 2. E só para poder fechar, para mostrar para vocês uma outra situação em relação ao f, na letra f aqui, ele está pedindo o f de 2. Só que quando eu olho ali a região do 2 no x, né, que é o que eu quero saber, não existe bolinha fechada em momento nenhum, né? Então, o que eu chego na conclusão? Na verdade, aqui, eu não posso dizer que é esse valor, porque esse valor não está dentro das minhas possibilidades, e não tem nenhuma bolinha fechada que nem tinha ali para outro caso. Então, nesse caso, a resposta seria só que o f de 2 não existe. Tá bom? Alguma dúvida nesse exercíciozinho, nesse pós-aula que a gente teve? Tudo certo. Então tá, vou dando continuidade aqui. Qualquer coisa vocês gritam comigo. Pode levantar a mão, pode abrir o microfone, pode mandar mensagem no chat, sem problema nenhum. Legal. Mas a aula de ontem e o pós-aula de ontem, a aula de semana passada e o pós-aula, eles eram só introdução para o assunto que a gente vai trabalhar durante o semestre inteiro, que vai ser a parte de derivadas de funções, o que é uma derivada, para que serve, como que a gente analisa, como que a gente usa na prática, né? Porque às vezes, tipo, só na matemática não acrescenta muita coisa, né?
Então, para a aula de hoje, eu vou passar para vocês só a definição de derivada e como que a gente faz, digamos assim, derivada na raça, porque existe uma tabela que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, mas é só para, tipo, em casos de eu não sei, eu não lembro, dá para fazer na mão também, tá bom? Então, vamos ver como que faz. Então, na última aula, eu comentei com vocês a respeito do que a gente tinha aqui, o que era uma secante, né? Uma secante nada mais era que uma reta que cruza um gráfico ou algum tipo de elemento, né? Então, a gente tinha lá um gráfico qualquer, e uma secante seria uma reta que cruza esse gráfico em 2 pontos. Se é uma reta que eu estou falando, deixa eu usar outra coisa. Se é uma reta, vou chamar aqui de reta S, de secante, ela tem que ser definida por A vezes x mais b. Então, isso vocês viram tanto em geometria analítica, quanto também em pré-cálculo, na parte de funções de primeiro grau. Legal. E também nessas disciplinas, a gente viu o quê? Que quando a gente define uma reta, isso aqui é um coeficiente linear, que a gente chama. E o A é o coeficiente angular, que seria o quanto que essa reta está inclinada para cima ou para baixo, né? Então, quando a gente tinha o nosso, vamos ver aqui, particularmente nosso estudo é para o coeficiente angular, que tinha como fórmula a variação dos y divididos pelas variações do x. Então, se a gente tinha aqui no nosso gráfico, voltando, a gente tinha que isso aqui era a variação de y, porque aqui eu tinha um y1 e um y2. E aqui na horizontal, a gente tinha a nossa variação de x. Boa Então, noite, nosso... professora. Desculpa o Boa noite, atraso tudo aí. bom? Tava Capaz, pegando o busão tranquilo. para vir para fazenda. Não, tranquilo. Então, aqui a gente tinha o x1 e o x2, então tinha variação ali. Legal. Então, a gente sabe que o nosso y... Opa, volta. Que o nosso y, ele também é a mesma coisa que um f de x, né? Que é por isso que a gente coloca aqui os valores resultantes. Então, a gente viu lá que seria a mesma coisa que fazer o f de x2 menos o f de x1 divididos por x2 menos x1. Para poder, tipo, resolver esse tipo de situação e a gente ficar só com uma variável, a gente chamava essa variação aqui, ΔX, de H. Então, a gente tinha que x2 menos x1 seria o H, e a gente tinha que o x2 é a mesma coisa que x1 mais uma distância. Essa distância aqui, né? Então, só reescrevendo ali a fórmula sobre ΔX, era igual a f de x1 mais h menos f de x1 sobre h. Tá legal? Essa secante, ela tem um nome também. A gente pode chamar ela de... Vou escrever aqui, secante. Ela também é conhecida como taxa de variação média. Do gráfico. De uma forma bem simplificada, ela significa que do ponto 1 para o ponto 2, ela variou tantas unidades, tá bom?
Vamos ver aqui uma aplicaçãozinha, tá? Para ver se fica mais tranquilo. Então, vamos pensar aqui. Suponha que o custo total de uma empresa para produzir X unidades de um determinado produto é dado por custo é igual a 0,1 x ao quadrado mais 25x mais 1.500. Ele pede para encontrar a taxa de variação média do custo para as primeiras 100 unidades produzidas e para a segunda centena. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Então, para a letra A gente tem, eu quero a variação média, então a gente quer o coeficiente da secante lá, que seria o custo de 100 unidades produzidas, menos o custo de 0, porque eu estou pedindo ali no enunciado as 100 primeiras unidades produzidas, divididos pelo 100 menos 0. Então, nesse caso aqui, a gente só vai fazer substituição na fórmula, né? Então, a gente tinha que a fórmula é 0,01 vezes 100 ao quadrado, mais 25 vezes 100, mais 1.500. Agora, menos, vou deixar entre parênteses só para não confundir sinal nenhum. 0,01 vezes 0 ao quadrado, mais 25 vezes 0, mais 1.500. Isso tudo divididos por 100. Fazendo essa continha aqui toda, 0,01 vezes 100 ao quadrado, mais 25 vezes 100, menos, mais 1.500, a gente teria 4.100. E do outro lado, olá, tudo bom? E do outro lado a gente teria só o 1.500, né? Porque a gente cortaria esse cara aqui, sobrando só 1.500. E isso tudo divididos por 100. Fazendo as continhas, a gente tem que a resposta desse Travou só para mim? Não, acho que deve ter caído a luz lá que ela estava falando. Travou, professora? Oi? Vocês estão me Tá vendo? travado. Ah, Uhum. tá. Agora Não, sim. nunca. Então, beleza. Aonde que parou, só para poder voltar? Parou quando você estava calculando o negócio ali. 4.100 por 1.500. Ah, tá. Não. Então, tranquilo. É que esse foi só uma pingada da internet mesmo, ainda tá tudo certo. Então, 4.100 seria o resultado daquela conta em amarelo, 1.500, que é o dessa em branquinho, e divididos pelo 100. Fazendo essa conta, a gente tem que seria 26, né? Essa variação de y por x. Então, seria R$26 por unidade. Tá. Então, o que seria a interpretação dessa taxa de variação? Significa que, produzindo 0 e depois, quando eu chegar a 100, eu vou ter um custo a mais de R$26 por unidade que eu produzo. Significa que, produzindo 100 unidades, de certa forma, são R$26 por unidade produzida que eu pago a mais do que quando eu produzia 0. Tá? Vamos ver aqui um outro caso aqui da letra B. Então, para a letra B, eu vou pedir aí 5 minutinhos para vocês resolverem, e daí, quem terminar primeiro, por favor, manda no chat a resposta. Daí a gente já vê a interpretação, tá bom? Então, 5 minutinhos aí, a gente já retorna com a correção. Legal. Então, para a letra B, o que a gente vai fazer? Ele pedia na segunda centena produzida. Então, eu já produzi as 100 unidades que eu estava ali na letra A, vou para a segunda. Então, seria agora o custo de produzir 200 unidades, menos o custo de produzir 100, divididos por 200 menos 100. Tá bom? Custo de produzir 200 unidades. Então, seria o 0,01 vezes 200 ao quadrado,
mais 25 vezes 200, mais 1.500. Menos o custo de produzir 100, a gente já encontrou no slide anterior, na letra A, né, que seria aquele 4.100. Então, colocamos aqui 4.100. E isso tudo divididos por 200 menos 100, 100. Fazendo essas continhas, deixa eu só pegar aqui rapidão, só para confirmar se eu fiz certinho. Então, 0,01 vezes 200 quadrado. Então, para mim, deu aqui 6.900 menos 4.100 sobre 100. 6.900 menos 4.100 dá 2.800, divididos por 100 dá 28. Então, a resposta da letra B deu aqui para mim R$ 28 por unidade. Então, só pensando no significado, significa que a partir do momento que eu produzir 100, até eu chegar nas 200 unidades que eu estou querendo produzir, eu vou pagar, né, eu vou ter um custo de R$ 28 a mais. Então, se a gente fosse tentar lembrar do gráfico, né, uma funçãozinha de segundo grau desse tipo, ele vai ter um gráfico mais ou menos assim, né? Ô, professora, só uma duvidazinha. Esse 100 que você usou para dividir ali, ele é de onde mesmo? Ele vai ser da variação de x, né? X é a quantidade produzida. Então, opa, volta. É a diferença que tem a quantidade da primeira, da letra A para a letra B, isso? Na letra A ele falava primeiras 100 unidades produzidas. 100. Então, tipo, eu estou produzindo 0, né? vou produzir 100. Uhum. Para a segunda, é a segunda centena. Então, seria o 200 para o 100. 100. Então, é a diferença de 100 para 200, tá? Tranquilo. Cheguei atrasado, sem acesso ao material, tô perdido. Na última aula. Então, só atualizando aqui. É que na última aula a gente viu só uma revisão de limites, né? Que seria o assunto lá de... que seria o último assunto de pré-cálculo. Aí hoje é a parte... Eu estou mostrando só para o pessoal o que seria a taxa de variação média, para daí entrar com o assunto de derivadas. Então, aqui eu estou só mostrando essa variação, o que significa isso. Aqui é mais ou menos tipo o que a gente viu no final da aula passada. Aí só mostrando aqui para vocês o gráfico, mais ou menos, a gente teria uma situação assim, tá? Tentar exagerar aqui só para poder mostrar bem o que eu quero fazer. Então, pensar que é uma coisa assim. Beleza. Então, quando a gente perdeu ali as primeiras 100 unidades, o 0 está aqui e o 100 estaria, digamos assim, aqui. Então, a gente tem essa taxa de variação média. Então, só lembrando para vocês, essa variação ali, delta y sobre delta x, é a inclinação daquela secante ali, né? Então, essa aqui seria uma inclinação de 26, né, que a gente fez as continhas, tá bom? E quando a gente fez a letra B, ele falou que agora, tipo, a gente pediu agora para fazer para 200, né? Então, vamos marcar aqui onde seria mais ou menos o 200. E perceba que agora a minha inclinação é outra completamente. Então, só mostrei exagerado para poder vocês verem. Essa inclinação agora aumentou. Então, eu estou vendo que quanto mais eu for produzindo, aparentemente, mais eu vou gastar, mais vai evoluir meu gasto com a produção que eu estou realizando. Tá legal? Só isso que eu queria mostrar para vocês, uma forma de visualizar o que significa a taxa de variação média. Isso Diga. aí se aplicando numa empresa, no caso a empresa estaria falência, né? Porque quanto mais ela produz, mais ela gasta. O ideal é quanto mais ela produz, mais barato fica, né? Então, depende, né? Depende, tipo, de como que você está fazendo a parte, tipo, de compras, essa aqui. Esse aqui foi só um resumo de como que seria a fórmula de custo. Eu não sei se também,
qual que seria, tipo, a receita dela. Se dentro do cálculo da receita, do cálculo do lucro, os gestores saberem, né, dessa fórmula, eles fazem, ao invés de pagar, como é que eu posso dizer? Eles concluem que o preço de venda do item tem que estar com esse custo relacionado. Então, tipo, eu faço uma fórmula de custo, faço uma fórmula de lucro, e daí eu comparo essas duas de uma forma que nessa fórmula de lucro, nessa fórmula do preço de venda, eu consiga chegar num preço que, tipo, não importe o quanto o meu custo está evoluindo, eu não entro em falência. Que uma é proporcional à outra. Quanto maior o custo do Exatamente. C, maior o custo do X, maior o valor do X. Exatamente. Entendi. Um markup, digamos assim, né? Que daí você joga o valor do custo e já joga o valor de quanto você quer de lucratividade, Uhum, e esse valor já isso independente aí. já conhecia. Obrigado. Imagina. Então, vamos lá. Agora, o que eu tenho? Nem sempre a gente vai trabalhar só com a questão de variação média, tá? A gente pode acabar pensando em outros tipos. Uma taxa de variação que vocês conhecem bastante, seja tipo na parte tipo de física que vocês já tiveram, ou até na parte do teu dia a dia, é a questão da velocidade. A velocidade é uma taxa de variação de espaço sobre tempo. Certo? Então, vamos pensar aqui num exemplo bem bobo, tá? Então, vamos supor que eu estou, tipo, percorrendo 200 quilômetros de distância, né? E eu faço esses 200 quilômetros em mais ou menos 4 horas. Isso significa que, em média, a minha velocidade foi 50 quilômetros por hora. Certo? Pego 200, divido pelo 4, 50 quilômetros por hora é a velocidade média. Mas pode acontecer que nesse percurso de 200 km por hora, eu tenha pego a linha verde, que tem uma velocidade média, que tem uma velocidade maior, e eu posso ter pego vias calmas, que a velocidade máxima é 40 km por hora. Então, apesar da minha velocidade média ser 50 km por hora, eu posso ter tido variações de velocidade ao longo do meu percurso. Correto? Então, além da velocidade média, a gente pode ter o cálculo de velocidades instantâneas. Certo? O que vai ser a velocidade instantânea? É a velocidade em um determinado ponto. Então, quando vocês estão olhando ali, por exemplo, estão dirigindo e vê um velocímetro, o velocímetro está mostrando para vocês cada velocidade em cada segundo, né? Porque ele fica regulando lá, tipo, 40, 41, 50, 49. Então, essas são as velocidades instantâneas, velocidade em cada momento do percurso. Tá bom? Vamos fazer um exemplozinho aqui só para vocês pegarem bem o conceito. Então, vamos pensar que eu estou de cima de um prédio e eu jogo uma bola de cima do prédio. Tá legal? Quando eles estão vendo... Quando eu vou tentar fazer uma análise da velocidade, eu percebo que a velocidade dessa minha bola é dada por uma função de y e é feita por 96 menos 64x menos 16x ao quadrado. Tá bom? Então, ela tem lá um gráficozinho mais ou menos assim. Perdão, esse é o espaço dela. A velocidade que a gente estava fazendo, ela vai ser, então, aquelas variações que eu fiz. Então, vamos ver quais são as variações. Eu vou fazer a partir do primeiro segundo, tá? E vou dizer que o outro segundo é um segundo qualquer dentro do meu tempo aqui. Vou colocar aqui que é um x2, tá bom? Então, essa distância aqui eu não sei o que é, mas eu lembro que a professora falou que quando a gente não sabe o que é, isso aqui é um hzinho, né? Então, meu x2 vai ser igual a 1 mais h. Tá legal? Então, é o primeiro segundo mais um tempo que eu não sei quanto. Então, vamos ver. Velocidade média, variação do espaço percorrido sobre o tempo. Então, vai ser a função de 1 mais h, né?
do primeiro segundo mais o meu Hzinho, que eu não sei quanto que é, menos f de 1 segundo sobre o meu H. Então, eu vou ter aqui toda a minha função, né? 96 mais 64 vezes 1 mais H, menos 16, 1 mais H ao quadrado. Eu vou te fazer embaixo, que senão não vai dar espaço. Então, aqui, fica melhor. 96 menos 64, 1 mais H, menos 16, 1 mais H ao quadrado. Aí a gente coloca menos o f de 1, só substitui o que é x por 1, né? 96 menos 64 vezes 1, menos 16 vezes 1 ao quadrado. E isso tudo dividido pelo Hzinho ali. Tá legal? Então, 96 menos 64, menos 64H, menos 16. Vou abrir isso aqui rapidão. 1 mais 2H mais H ao quadrado. Aí, toda aquela parte ali da direita. 96. Deixa eu fazer a conta aqui rapidão. 96 menos 64, menos 16. Então, é menos 16 positivo, com menos na frente, dá mais 16. Peraí, deixa eu só confirmar, agora eu fiquei confuso. 96 menos 64, menos 16, tá? Então, é menos 16 total mesmo, não é mais. Feito. Então, tá. Arrumando aqui, eu vou ter 90... Essa aqui não vai funcionar. 96 menos 64 vai ser 32. Aí aqui... deixa eu abrir. Daí aqui já vai ter menos 16 e aqui vai ter menos 16 de novo. Então, aqui vai dar... ali vai dar 0. Então, vamos ver aqui. Vou ter menos 32, menos 64H. Aí, mais, menos de novo, estou errando o sinal. Menos 32H, tá certo? Menos 32H, menos 16H ao quadrado. Tem um sinal que está errado. Tem, na fórmula. Aqui é mais. Deixa eu só arrumar aqui a conta, gente, desculpa. Então, vamos lá. 96 mais 64 mais 64H menos 16 menos 32H menos 16H ao quadrado. Já fiz automático ali. Aí aqui eu tenho. Agora vai ser mais fácil. 96 mais 64 menos 16 é menos 144. E isso tudo aqui dividido por H. Agora tá certo. Então, 96 mais 64 menos 16 vai ser mais 144. Menos 144, 0.
Aí aqui eu vou ter 64H menos 32H menos 16H ao quadrado sobre H. Consigo agora cortar um H de cada lugar que está aqui, né? Pega esse, tira esse 2 e tira esse aqui. 64 menos 32 é 32, menos 16H. Beleza. Consegui chegar à conclusão aqui que a velocidade média da minha bolinha segue uma função de 32 menos 16H nesse período aqui, dependendo do tamanho do meu H. Agora eu quero saber qual que é a velocidade em cada um dos pontos que aconteceu aqui. Tá bom? Opa, não era isso. Cada um desses pontos. O que que eu preciso fazer? Eu preciso que esse H seja o mais próximo possível de zero, porque esse H tem uma distância de tempo, né? Então, supondo aqui que seja, tipo, o x2 esteja no 3 segundos, esse H é igual a 2 segundos. 1 segundo mais 2 segundos igual a 3 no x2. Então, eu agora quero saber nesse exato ponto ali. Então, esse H vai tender a zero, vai ser o menor H possível que eu consigo. Então, para eu fazer esse H tender a zero, eu faço o limite com H tendendo a zero daquela minha variação que eu acabei de calcular, do meu 32 menos 16H, da minha velocidade média. Professora, professora, Tranquilo, tudo... desculpa, só respondendo aqui. Tudo certo aqui, obrigada. Diga. esse H aí não tinha que estar tendendo a 1, porque é tipo a distância de 1 até x2, não é? Uhum. Ele não tinha, esse H não tinha que estar tendendo a 1, ou tipo, esse valor zero é como se fosse uma representação desse espaço ali, mas na verdade ele seria tipo 1,000000 infinito, então. O que eu estou querendo fazer é o seguinte, esse H tem uma distância. Eu agora quero reduzir esse H para poder saber o que está acontecendo naquele pontinho da curva. Então, o que eu tenho que fazer para esse H? Esse H é uma distância, para esse H chegar em zero, eu tenho que tender esse H a zero, não necessariamente a 1. Se eu tendesse o H a 1, o que eu estaria fazendo nesse caso? Então, eu estou analisando, desculpa, meu primeiro ponto, meu T1, seria no 1 segundo. Se o meu H for igual a 1, aquele meu T2 seria 2, que seria T1 mais H, né? No 2 segundos. O que eu quero fazer? Eu quero tentar aproximar o máximo possível T1 de T2. Então, eu quero que eles estejam, tipo, praticamente juntos. T1 igual a T2. Entendi. Esse T, no caso, seria O tempo. o tempo? Tá, O instante em que essa bola está fazendo essa curva. beleza. Então, aqui, nesse caso aqui, não tem nenhum problema, posso só substituir, né? Então, eu vou ter 32 menos 16 vezes zero. Então, aqui deu 32. O que isso significa? Significa que a inclinação, né, da minha secante aqui nesse ponto 1, deixa eu usar outra cor para destacar melhor. A inclinação dela é 32, então significa que nesse instante ali, a minha inclinação é positiva, então a bola está no momento de subida. Tá legal? Vou mostrar aqui para vocês, mas é só para vocês entenderem que a diferença de variação média para instantânea. A variação média é só aqueles deltas que a gente estava calculando no slide anterior e que eu mostrei aqui na velocidade média. Instantânea é no ponto, seria tipo em menos de um segundo, em menos de um milésimo, assim, praticamente no lugar que eu estou analisando ali o T1. Ô, professora, sempre eu vou aproximar de zero, independente se ali vai ter um 2, um 3, por exemplo, sempre eu vou aproximar do zero. Sim, para a derivada, sim. Você sempre vai tender o H a zero. É porque esse zero aí, no caso, o H seria a distância, né? Entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, Uhum. tipo, você deixando o H tendendo a zero, você está deixando o H tendendo a distância de zero, não ao zero Isso, ali do gráfico ali, tipo, da isso, onde perfeito. começa a origem. Exatamente. Então,
Vamos só, então, colocar em palavrinhas. Quando a gente estava ali falando de taxa de variação média, a gente estava conversando sobre a variação dos meus y em relação às variações do meu x, que era aquela fórmula de x mais uma distância qualquer, menos a função em x, sobre a distância que eu calculei. Que eu calculei não, que eu quero analisar. Quando eu estou falando de taxa de variação instantânea, eu estou pegando essa minha funçãozinha ali, essa minha fórmula que eu coloquei, e fazendo o limite com h tendendo a zero. Porque eu agora quero no milésimo de segundo que aconteceu o caso, o meu gráfico, digamos assim. Tá bom? E isso aqui, essa taxa de variação instantânea, é o que a gente chama de derivada. Tá bom? Então, vamos pegar aqui só o gráfico do exemplo anterior para a gente dar uma olhadinha. Então, a gente tem aqui a nossa bolinha, né, que está percorrendo espaço, aqui é o tempo e aqui é a altura, né? Vou deixar em x mais fácil. Legal. Quando a gente estava fazendo a taxa de variação média, a gente fazia o quê? Eu quero analisar o que acontece com a bola estando neste ponto e com a bola estando neste ponto. Então, a taxa de variação mostra a inclinação desta curva aqui, dessa secante. E observando essa taxa de inclinação, eu fico tipo, a bola caiu neste meio tempo. Porque ela estava mais alto, a minha inclinação vai dar negativa, porque a minha reta está apontando para baixo, então a bola está caindo. Quando eu quero a taxa de variação instantânea, eu estou fazendo o quê? Estou pegando essa distância aqui, entre esses dois pontos, que a gente está chamando de h, e tentando reduzir o máximo possível. Então, eu vou estar fazendo que o h fique menorzinho, menorzinho. Aqui tem um h menorzinho, até um ponto em que ele parece que está junto com o ponto inicial. Aí, o que acontece? Ao invés de ser uma secante, que nem estava fazendo aqui, ele vai virar uma tangente da curva. Ela vai ficar aqui. Ela vai só encostar no gráfico naquele ponto que eu estou analisando, naquele x. Tá bom? Então, na hora que vocês chegam, a gente vai ver nos... Opa, desculpa, oi? Complicadinha essa daí, hein? Esse aqui é chatinho um pouquinho, mas a gente já vai pegar o esquema. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente descobre, no caso do exemplo anterior, a gente estava querendo saber, eu quero saber qual que é a taxa de variação instantânea para x igual a 1. Para os exercícios que a gente vai descobrir eventualmente, que a gente vai resolver durante o nosso curso, a gente vai encontrar uma fórmula de taxa de variação instantânea, então vai ser lá, por exemplo, sei lá, alguma coisa tipo, a gente vai chegar aqui é 2x, tá bom? Só um exemplo. Então, a gente vai chegar aqui essa aqui, então, para qualquer x que eu teste, eu vou conseguir descobrir qual que é a inclinação da minha curva. Então, vai ter uma vez que vai estar aqui, uma vez que vai estar aqui, uma vez que vai estar aqui, uma vez que vai estar aqui. Não está encostando, mas é porque a professora está tremendo, tá? Então, aqui, aqui. Então, ele vai estar sempre encostando a curva. Ela sempre vai ser uma tangente à curva no ponto que eu estou analisando, tá bom? Então, esse é o conceito de derivada. É a gente encontrar uma fórmula que eu consiga estar sempre, tipo, analisando o que está acontecendo no gráfico. Qual que vai ser a vantagem da gente ter uma derivada ou conhecer uma derivada? Nem sempre a gente consegue, do jeito que a gente está olhando aqui, visualizar se o gráfico está subindo ou está caindo. Tipo, raramente a gente vai conseguir ter uma noção da função que está no gráfico.
Se a gente consegue, se a gente consegue criar essa derivada, a gente consegue perceber, tá subindo. Então, sei lá, tô tendo lucro. Aqui tá caindo. Pela inclinação da reta mesmo, pelo valor da derivada. Tá caindo, então, opa, tem problema. Então, a gente consegue ter esse tipo de visão dos gráficos que a gente está analisando. Professora, Diga? eu tenho uma pergunta. Por exemplo, Diga. igual você falou ali dos gráficos, né? Tipo, digamos que no exemplo lá você pede para a gente calcular um instante ali em que estava subindo o gráfico. Como que a Uhum. gente identifica que o gráfico começa a descer? A gente calcula um outro ponto com um outro X para a frente do Exatamente. gráfico, mas daí, tipo, o valor do segundo X, ele vai dar menor do que do primeiro, daí a gente interpreta que essa tangente ela está caindo? Vamos ver aqui. Então, por exemplo, para o exemplo anterior, a gente colocou em x igual a 1, tá? O primeiro x. Então, a gente analisou... Opa, desculpa. Então, quando a gente analisou isso aqui, este ponto onde eu estou analisando essa tangente subindo é no ponto 1 segundo. Daria para a gente pode até fazer aqui, eu vou tentar fazer no ponto, sei lá, 5 segundos, tá bom? Então, só pegando aqui a função de volta rapidão, vamos testar Eu aqui para posso ver o que escolher acontece. o ponto que eu quero calcular? Pode, sem problema. Claro que, tipo, eu posso pedir uma específica, beleza. Eu posso pedir uma específica na prova ou no exercício, daí vocês calculam para os dois. Mas se vocês querem saber se a tangente está subindo ou está descendo, em algum problema, tipo, no trabalho de vocês, ou alguma coisa que vocês estejam curiosos para saber, é só vocês irem testando. As tangentes, vamos ver se vocês concordam comigo. Se eu testar, claro, com toda a paciência do mundo, se eu testar para todos os pontos existentes, eu consigo traçar meu gráfico. Se eu traçar para o ponto igual a 1, para o ponto igual a 1,5, para o ponto igual a 1,7, para o ponto igual a 2, eu vou conseguir descobrir todas as nuances do meu gráfico. A derivada sempre é uma tangente, né, professora? Derivada é reta tangente na curva. Exatamente, sempre. Então, só vou testar aqui só para a gente ver o que acontece. A nossa função de espaço antes era 96 mais 64 menos 16x ao quadrado. Deixa eu só ver uma coisa. Só para a gente também não ter um problema de gráfico aqui. Tá, acho que vai dar certo. Opa, não, isso aqui vai dar errado. Testar para 3. Não. É só pra gente não ter nenhum problema aqui de ter, tipo, passado do chão a bola, tá bom, pessoal? Acho que aqui. Não, vocês vão usar mais fórmula mesmo. Vocês não vão precisar ficar olhando o gráfico, tá bom? Até porque, eventualmente, vai ter gráfico de seno, cosseno, Deus me livre. Opa. Então, vamos ver aqui. Então, a gente tem o y. Vamos primeiro fazer aquele da variação, né? Para a gente ter. Vou fazer, tipo, passo por passo, tá? Então, variação média. Eu tinha lá f de 2 mais h menos f de 2 sobre h. Opa, só faltou um x aqui. Então, aqui eu vou ter 96 mais 64 vezes 2, mais 64 vezes h, menos 16 vezes 4 mais 4 mais h ao quadrado, menos 96 mais 64 vezes 2, menos 16 vezes 4. Isso tudo dividido por h. Tá. Então,
média vai ser igual. 64 vezes 2 mais 96, 224 mais 64H menos 16 vezes 4 menos 64 menos 64H menos 16H ao quadrado. Aí ali eu tenho 16 vezes 4. 64. 160, se eu não me engano. Então aqui ficou menos 160. Só de conferir, fazer a prova real aqui. Certo. Tá. Então, menos 160. Tudo isso dividido por H. Média. 224. 224 menos 64. Menos 160 é zero. Corta, corta, corta. 64 positivo menos 64H. 64H positivo menos 64H negativo. Menos 16 ao quadrado H. H ao quadrado dividido por H. Corta aqui esse 2 com esse H. Vai ficar menos 16H. Opa. Tá bom? Vai dar zero. Então, vamos só interpretar isso, então. Então, o limite com H tendendo a zero, agora a gente vai fazer instantânea. De menos 16H vai ser zero. O que isso significa aqui? Como a gente não está testando muito bem essas coisas, significa que o 2 não está na minha curva. Ele, na verdade, está aqui. É o instante em que a bola encostou no chão. Tá bom? Sora, mas e o menos 16? É que está multiplicando H, né? Ou Não estou dá, esquecendo de algum? mas não dá para jogar pro outro lado da igualdade? Não sei. Como assim? Jogar o 16 para lá? Isso. É que aqui foi só multiplicação, né? Essa igualdade não tem. Eu vou substituir agora H por zero, deve ter menos 16 vezes zero, Ah, tá, entendi. tá bom? Beleza, agora entendi, tá. Então, como a gente não está com o gráfico aqui certinho para a gente ter uma noção, eu consigo perceber que testando para o H igual a 2, não, mentira, para o T igual a 2 segundos, a minha derivada, a minha taxa de variação ficou zero. Significa que tipo, eu não tenho mais gráfico. Eu não tenho como fazer uma reta tangente. Não virou mais tangente, virou tipo ou isso aqui ou isso aqui. No caso, como a taxa de inclinação deu zero, ela não existe mais. Então, já chegamos à conclusão aqui que para esse caso, a minha bola já encostou no chão quando tiver em t igual a 2 segundos, tá bom? Eu queria testar mais um, Beleza. mas, nossa, Faz para t igual a 1,2, sei lá, é 1,2, 1,2? 1,5. É. Não, e meio é capaz de já estar no chão também. Pois é. Chato a gente calcular tudo isso para poder descobrir que já não é mais. Queria tanto pegar uma hora que ele está descendo. Deixa eu só pensar aqui, se não vai bater tudo, né? 1,5. Não, já não vai. É. Vamos testar aqui. Só mais um. E a gente já vai para o próximo. Vou fazer esse exemplo dar certo, nem que seja a última coisa que eu faço para aula.
Aí, time, desculpa aí a pergunta, professora, mas a gente que Opa, vai ter que assistir agora. quê? Não, que o pessoal disse certo que quer ir para o intervalo, alguma coisa assim, quer que a aula acabe antes, né? Mas as perguntas que eu faço eu não deixo. Capaz. É bom que faça pergunta. É o famoso pode ser a dúvida de outro colega, né? Agora a gente vai fixando, porque é bom ir fazendo assim, que daí a Pode ser gente... É, que eu vai já. cair na prova, né? Oh, E outra não. coisa, né? Pelo menos esse exemplo eu já fiz 3 vezes. É verdade, para fixar bem. Então, deixa eu só. Pode resolver um bem complexo aí, professora, que eu... Faz o mais difícil que tiver aí. Aham. Então, vamos lá. Terceira tentativa de mostrar uma curva diminuindo. Eu vou fazer esse direto, tá bom? Só para vocês verem também como que ficaria na hora que vocês fossem calcular a derivada direta. Então, o que que a gente estava fazendo antes? A gente estava pegando essa parte e fazendo primeiro, e depois verificando o limite. Nesse caso aqui, eu vou fazer tudo junto. Então, f de 1,5 mais h vai ser 96 mais calculadora, 64 vezes 1,5 mais 96 mais 64h mais 1,5 ao quadrado, 2,25 mais 2 vezes 1,5 vezes x vai ser 3h mais h ao quadrado. Beleza. Então, a primeira parte foi menos, eu vou pôr aqui, tipo, meio que embaixo, tá, pessoal? Só para ocupar menos espaço. F de 1,5 seria 96 mais 64. Já vou fazer a conta. 64 vezes 1,5, 96 de novo, menos... Opa, só arrumar isso aqui. Só ver se... É menos... Opa. Menos. Aí só tem que arrumar aqui rapidão. Isso aqui tudo vai ficar com sinal negativo antes que eu faça besteira. Pronto. 96 menos... Aí. 96 menos 1,5 ao quadrado, que é 2,25. Daí, só para fechar aqui, isso tudo divididos por h com o limite com h tendendo a zero. Tirar esse gráfico daqui. Ou não. Vou passar para esse lado esquerdo aqui da tela. Então, eu vou ter 96 mais 96. 192 menos 2,25. Então, eu já fiz esses três aqui, tá? Então, eu já fiz esse mais esse, menos esse. Deu 189,75. Mais 64h. Menos 3h vai ser 61h. Menos h ao quadrado. E ali embaixo, 96 mais 96 menos 2,25 é menos 189,75. Tá? E isso tudo divididos pelo h. Limite com h tendendo a zero. Beleza. Então, esse 189 com esse corta.
limite, h tendendo a 0. Aí eu vou ter h vezes 61 menos h. Divididos por h. Corta, corta. 61 menos 0 igual a 60. Gente, o que aconteceu? De novo. Será que eu copiei a fórmula errada? Ainda Copiei, né? vamos para o quarto exemplo. Não vai ter quarto exemplo, chega. Consegui. 96 mais 64 menos 16. Eu esqueci de pôr menos 16 na fórmula. Ai, ai. Então a gente vai fazer o seguinte, mais fácil. Vai ter que refazer tudo, é o quarto exemplo já. Vai ser o quarto exemplo. Ó, pelo menos vocês já estão vendo tudo que tem que fazer quando vocês estão fazendo isso, né? Fazer o seguinte. Pronto. Dividir tudo por 16. Para poder ficar uma fórmula mais curtinha. Pronto. Deixa eu agora fazer uma coisa. 2, 4. Oito. Tá. Então vamos testar para 2 também. Só fazer uma coisa aqui, peraí. Menos 2, mais 4. Tá, pronto. Psicografando o resultado. Então, limite com h tendendo a 0. Certo. E agora eu vou testar para o meu tempo igual a 3 segundos, que isso aqui já vai dar o suficiente para eu fazer. Agora vai dar certo. Então, a gente tem f de x mais h menos f de x sobre h. Limite com h tendendo a 0. Meu x é 3. Então, f. Então, vamos substituir tudo que tem x por 3 mais h. Então, vai ser 6 menos 4 vezes 3 mais h, menos 3 mais h ao quadrado. Aqui é mais, quase que eu erro. Menos f de 3. F de 3 é 6 menos 12 menos não mais 6 mais 12 menos 9. Isso tudo dividido por h. Limite com h tendendo a 0 de 6 mais 12 mais 4h menos 9 mais 6h mais h ao quadrado menos 6 mais 12, 18, menos 9, 9. Isso tudo divididos por h. Vamos para a próxima. Limite com h tendendo a 0. 6 mais 12, 18, mais 4h, menos 9, menos 6h, menos h ao quadrado, menos 9, divididos por h. 18, com menos 9, corta, corta. Limite com h tendendo a 0 de 4h menos 6h menos h ao quadrado divididos por h.
Posso cortar os H's aqui, porque tem H em todo mundo, né? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Vou ter limite com H tendendo a 0. 4 menos 6 menos 2 menos H. Substituindo H por 0 vai ser menos 2 mais menos 2 menos 0, no caso, né? Então agora eu cheguei, finalmente, num coeficiente negativo. Pronto. Então, no caso, no exemplo anterior, a gente tinha a tangente subindo, porque o coeficiente da tangente era positivo. No caso, acho que era 32. E nesse exemplo aqui, a gente tem um coeficiente negativo. Então, significa que a minha tangente tem alguma situação assim. Tá bom? Beleza, professora, obrigado. Tirou a minha dúvida. Isso que é importante. Mas, nossa, fazia tempo que eu não fazia derivada desse jeito. Que Voltando bom. às origens, professora. Nossa, Quando eu era saudades do meu primeiro período. Então, vamos lá. Então, já que eu mostrei para vocês como que faz a derivada, eu vou só mostrar o matematiquês por trás, né? Então, o que seria a definição de derivada em termos lá que vocês encontram nos livros de cálculo. Então, por exemplo, se f é uma função definida por y igual a f de x, ou seja, livro da biblioteca aí que tem sobre esses derivados, prof? Perdão? Qual foi a pergunta? Não deu para ouvir. Se tem livro aí na biblioteca que tem sobre esses derivados? É para ter. Esse cara aqui fala bastante sobre isso. Esse aqui. Sem o blur. Cadê? Esse. Então, esse aqui é o livro que eu uso, é Cálculo 1, volume 1, do George Thomas. Para mim, é o cara que melhor explica, assim, tipo, essa parte de cálculo, essas coisas. Você não vai para fazer uma foto da capa? Opa! Aqui? Deu? Falando sem microfone, foi? Obrigada. Imagina. Cadê? Tá. Então tá. Se f é uma função definida por y igual a f de x, então a derivada de f de x para qualquer valor de x é denotado por. A gente vai usar agora essa notação assim, quando a gente estiver tratando de derivado. É o y com um tracinho aqui. Ou então a gente pode pôr f tracinho de x. E vai ser a formulazinha que a gente trabalhou um pouquinho aí nos últimos slides. F de x mais h menos f de x sobre h. Tá bom? Aí, o que acontece é que se esse limite existir, dizemos que essa função é diferenciável. O limite existir, ele tem que ser diferente de zero, né, prof? Não, para o limite existir, o limite com x tendendo a um ponto qualquer pela esquerda da função tem que ser o mesmo que o limite com x tendendo a um ponto qualquer pela direita da mesma função.
Então, aqueles limites laterais que a gente fez uma revisãozinha na semana passada tem que ser iguais. Beleza. É Porque raro a limite... situação que acontece de limite ficar diferente ou acontece muito? Deixa eu pensar aqui. Depende muito da função. Tipo, funções que não são contínuas pode acontecer. Então, um exemplo aqui, rapidão. Então, essa função aqui é uma função não contínua. Quando a gente estiver trabalhando o limite nesse ponto aqui, o que vai acontecer? O limite pela esquerda vai estar andando nessa reta e o limite pela direita vai estar andando nessa reta aqui. Então, eles vão dar valores diferentes. Um vai ser esse valor aqui, que eu não sei qual que é, e o outro vai ser esse valor aqui. Então, Ou aqui para seja, essa eles função, não existem. nesse ponto, o limite da função não existe. Tá bom? Diferenciável é sinônimo de derivável, tá? Então, significa que se o limite existir, dizemos que essa função é diferenciável ou derivável. Então, ela tem derivada no ponto. Tá bom? Tá. Pergunta. São 8h20, então a gente vai começar já já com uma partezinha de exercícios. Eu queria saber se vocês querem fazer intervalo agora, 10 minutinhos de intervalo, ou se querem tocar direto e a gente termina 10 minutinhos antes. Pode votar em anônimo no chat, se preferir. Ficou mudo o seu áudio? Voltou? Ou ainda não? Tá normal para mim? O que vocês preferem? Faz intervalo 10 minutinhos? Intervalo? Então tá bom. Eu prefiro intervalo também. Tranquilo, sem problema. Então, 10 minutinhos aí, a gente volta ali quando for 8h35, tá bom? Beleza. Você vai ficar aí no computador, prof? Legal. Então, retornando aqui, o que eu quero para vocês é o seguinte, eu quero que vocês derivem as funções que estão aqui apresentadas para vocês. Então, tem 3 funçõezinhas, uma que é x², outra x² mais x, e a terceira x mais 2. Percebam que eu não tenho nenhum valor para testar. Então, que nem a gente estava fazendo lá, que a gente testava para x igual a 1, x igual a 2,5, aqueles milhares de testes que a gente fez, não estou colocando agora. Então, vocês vão fazer para x mais h, não para valor mais h, tá bom? Então, só colocar aqui a fórmula. Limite com h tendendo a zero, de f de x mais h, mais f de x sobre h. Então, esses dois x aqui, esse e esse, vão deixar em formato de x mesmo, não vai ter um valor para substituir, tá bom? Então, tentem aí, vou dar aí uns 10 minutinhos para vocês resolverem, e daí a gente começa a corrigir para a gente dar uma refletida sobre o que significa isso, tá bom? Então, eu não vou ter número nenhum ali? Isso, vai ser x, vai deixar em formato, vai deixar com x. Só para eu quero saber como é que vocês fariam esses 3 aí. Deixa eu só pausar aqui o timer. Então, vamos ver como que seria a resolução desse tipo de problema. Que agora sim a gente está começando a entrar um pouquinho mais em como que a gente vai resolver os exercícios de derivada, tá? Então, vamos começar aqui com a letra A. Então, a nossa função era igual a x², e a gente ia aplicar aquela formulazinha, né? Então, derive, a gente tinha que usar limite com h tendendo a zero, de f de x mais h, mais f de x sobre h. Limite com h tendendo a zero, f de x mais h. Então, nossa função era só x², a gente vai fazer x mais h ao quadrado. Opa, desculpa, escrevi a fórmula errada, não é mais f de x, é menos f de x. Menos. Mais. Opa. Menos.
menos f de x. O f de x é só o x quadrado sozinho, sobre h. Limite, com h tendendo a zero. Vamos abrir isso aqui. Para abrir x mais h ao quadrado, a gente faz x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Caso alguém queira relembrar como que faz esse tipo de operação, o vídeo da pré-aula tinha essas situações para mostrar para vocês. Só completei com menos x quadrado que estava ali em cima e vou pôr o h aqui. Primeira coisa que eu consigo ver aqui é que eu tenho mais x ao quadrado, menos x ao quadrado, e eu consigo cortar. Limite, com h tendendo a zero, de 2xh mais h ao quadrado sobre h. Então, agora a gente tem vários h's, a gente consegue tirar esse, com esse. Limite, com h tendendo a zero, de 2x mais h. Agora que não tem h ali embaixo, eu consigo só substituir h por zero. Então, vai ser 2x mais zero. E a resposta desse enunciado seria só 2x. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Vamos para a letra B. Na letra B, nossa função é f de x igual a x ao quadrado mais x. Então, vamos fazer aqui. Limite, com h tendendo a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Repetindo, h tendendo a zero, f de x mais h. Então, o que eu vou ter? X mais h ao quadrado, mais x mais h. Aí, menos f de x, que é só x ao quadrado mais x. E isso tudo divididos por h. Limite, com h tendendo a zero. X mais h ao quadrado, a gente já tinha ali, é x ao quadrado, mais 2xh, mais h ao quadrado, mais x mais h. Só corrigir aqui o sinalzinho, que tem que ter um menos ali também. Menos x quadrado menos x. Então, x ao quadrado com menos x quadrado corta. X sozinho com menos x corta também. Isso tudo divididos por h. Ô, professora, mas lá em cima o menos x2 menos 2 não é da função lá em cima? Então, é que assim, é menos... Deixa eu só mostrar aqui para você. É menos que vem da regrinha lá de cima, aí você só coloca x ao quadrado mais x. Aí o menos vai entrar nos dois, né? Vai ser menos x quadrado menos x. Entendeu? Entendi. Só um minutinho. Pronto. Então, aqui a gente vai ter limite de 2xh mais h ao quadrado mais h sobre h. Nesse caso aqui, eu vou colocar o h em evidência só para mostrar para vocês uma coisa. O que é colocar h em evidência? Coloco aqui e vou tirar um h de cada coisa que tem ali dentro. Então, do primeiro, 2x mais 2xh menos, tirando um h, fica 2x. H ao quadrado tirando um h, fica h. E o h que está aqui, quando eu tiro um h, fica 1, tá? Não vai ficar 0. Tá bom? E aqui divididos por h. Corta. Corta. Limite com h tendendo a 0 de 2x mais h mais 1. Substituindo h por 0, eu vou ter só 2x mais 1. Então, para essa letra B, a derivada de x ao quadrado mais x é 2x mais 1.
E para completar aqui, nosso último exercício, nossa letra C, a gente tem que o f de x é igual a x mais 2. Então, limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Limite com h tendendo a zero. X mais h entra no lugar do x, então x mais h mais 2 menos x mais 2. Isso tudo sobre h. Limite com h tendendo a zero. X mais h mais 2, aí menos x menos 2 sobre h. Aqui eu vou tirar x com x. Aqui eu vou tirar 2 com 2. Então, eu vou ter limite com h tendendo a zero de h divididos por h. O que acontece? H divididos por h é 1. Então, eu vou ter limite com h tendendo a zero de 1, tá? E como eu não tenho que substituir, eu simplesmente digo que é 1 a resposta. Então, a derivada de x mais 2 é só o valor 1, tá bom? O que a gente fez aqui, tá? A gente calculou qual que seria a regrinha para encontrar cada derivada da curva, certo? Então, nesse caso aqui anterior, desse exemplo, a gente estava, para x igual a 1 segundo, para x igual a 2 segundos, para x igual a 3 segundos. Nesse exercício, eu montei a regrinha para cada uma dessas funções, para ponto a ponto eu saber quais são os valores da derivada, quais são os valores da inclinação da reta tangente. Entenderam? Então, para saber, para x igual a 2, qual que seria a inclinação da derivada, eu só venho e coloco o 2 aqui. Então, quando x for igual a 2, a inclinação da reta tangente é 4. Para a letra B, eu quero saber qual que é a inclinação da reta tangente, ou seja, qual que é a inclinação da derivada, para o instante x igual a 1. Eu pego aqui essa regrinha aqui que ficou e substituo por 1. Então, vai ser 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. A inclinação da reta tangente é a função x ao quadrado mais x vai ser 3. Tá bom? Então, isso aqui foi só a forma de deixar genérico o que a gente estava fazendo no slide anterior, nos exemplos anteriores. Tá bom? O professor, só me tira uma dúvida. Claro. Com relação, eu lembro muito bem das regras do limite, inclusive eu já derivei direto, que eu já fiz os outros cálculos, só para tirar a prova real. Eu lembro que o professor não aceitava quando fazia na linha direta, por exemplo. Se eu tenho toda vez escrever limite tendendo a zero, eu seguir a sequência na ordem. Por exemplo, eu não posso fazer uma única conta numa única linha, né? Opa, é que tinha caído a minha internet aqui, acho. Você pode repetir a pergunta? Sim. Eu lembro que uma das regras do limite era que a gente sempre escrevesse limite tendendo, que nem h tendendo a zero, e você fizesse isso várias vezes. Se o cálculo fosse lá, que nem um cálculo grande aí, 10, 15 vezes, você escrevia a fórmula de volta. A minha pergunta é, tem que fazer assim, por exemplo, se eu calcular numa única linha direta, só ponho o sinal de igual e vou fazer na conta, a professora aceita? Ou tem que seguir conforme esse passo a passo, hein? Não, pode fazer direto, eu aceito sim, não tem problema nenhum. Não é obrigatório ficar escrevendo limite. Isso, exatamente. Que o professor era meio chato, vamos dizer assim, ele descontava se não escrevesse, por isso que eu já estou perguntando. Não. Já tenho o hábito de fazer direto. Claro, eu só peço para tomar cuidado para não esquecer de colocar o h tendendo a zero no final, por exemplo. Tá bom. Porque às vezes, tipo, vai fazendo e esquece de fazer a substituição, né? Mas é só tomar esse cuidado que tá tranquilo, eu entendo sim, sem problema. Beleza, professor, obrigado. Imagina. Legal.
Pessoal que está caindo aqui, não tem problema. Qualquer coisa eu disponibilizo a gravação depois, tá? Não se preocupe. Alguém ficou com mais alguma dúvida nesse exemplo? Deu certo agora, pessoal? Tá. Então, se ninguém tem dúvidas, eu vou continuando. Qualquer coisa, me parem. Eu calculei errado, mas foi de comer bola, mas daí eu vou revisar mais. Não, mas deu para entender como que funciona agora com a resolução certinho ou tem dúvida? Ah, sim, super. Beleza. Então tá bom. Minha internet está caindo, não sei se eu vou conseguir ir até o final. Tá ruim Não, sem demais. problema. Tranquilo, qualquer coisa eu disponibilizo a gravação, que vai ficar bonitinho. Beleza. Então, eu quero mostrar para vocês também por que a gente estuda a derivada. Não adianta só, tipo, vocês saberem fazer, tipo, limite com h tendendo a zero, de f de x mais h mais f de x divididos por h. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar nas implicações dessas definições de reta tangente. Não sei se vocês já chegaram a fazer engenharia econômica, tá? Mas na engenharia econômica a gente aprende um pouco, engenharia econômica, economia, a gente aprende as definições de custo marginal e de receita marginal. O que seriam essas definições? O custo marginal seria uma variação do custo total por uma determinada quantidade adicionada. Então, deixa eu só colocar aqui em letrinha. Por uma variação de uma quantidade. Então, a gente fez um exemplo de custo marginal lá atrás. Então, significa que eu estou tentando verificar na minha fórmula de custo, sei lá, vai ter uma coisa assim, o que acontece se eu estou calculando, eu sei meu custo total aqui, o que acontece se eu adicionar uma quantidade de X unidades, se eu produzir mais X unidades, que nem no exemplo do início da aula. Então, essa aqui é a variação que o X sofreu. Então, só colocando aqui. Então, meu custo marginal é a variação da minha função custo de x, divididos por uma variação em x. Da mesma forma, a receita marginal tem um conceito semelhante. Ela vai ser a variação do meu faturamento, que eu posso então chamar de uma variação da minha receita, pela variação de quantidades a mais que eu estou vendendo. Então, variação da minha função de receita por uma variação do meu x, certo? Aí, o que acontece? Então, vamos pegar aqui um gráfico qualquer. Então, o meu custo marginal, do jeito que ele está mostrando ali, é exatamente aquele conceito de secante, né? É uma variação do meu custo total, essa variação aqui, dada uma variação de unidades produzidas. Ou então, mesmo conceito para receita marginal. É uma variação da minha receita, dada uma variação de quantidades a mais que eu vendi, ou dada uma quantidade a mais de unidades que eu produzi. Legal. Só que o que acontece? Às vezes, eu quero saber, tipo, no instante, né? Então, tipo, eu não quero saber, tipo, a partir de quantas unidades, ou a partir, eu quero saber qual que é a receita marginal de vender mais 30 unidades, de vender mais 20 unidades. Eu quero saber, tipo, como que eu deduzo a minha receita marginal para qualquer ponto do meu gráfico. Então, nesse caso, a gente usa o conceito de taxa de variação instantânea. Então, para custo marginal, por exemplo, a gente faria a derivada da minha função custo. Opa. A gente faria a derivada da minha função custo.
E para a receita marginal, se a gente quisesse a taxa instantânea, a gente faria a derivada da função da receita, certo? Então, vamos ver. Suponha que a receita, vamos viver um exemplinho, né? Suponha que a receita de uma determinada empresa seja de R igual a 100x menos x ao quadrado em milhares de reais, onde x é a quantidade de produtos vendidos por dia em milhares. Então, milhares de unidades vendidas, tá bom? Queria que vocês fizessem para mim qual a função da receita marginal para qualquer valor de x. Então, eu quero que vocês, basicamente, derivem a função receita aqui, tá bom? Vou dar 5 minutinhos também para vocês tentarem fazer. Daí, qualquer coisa, a gente volta com a correção, tá bom? Legal. Então, tá. Ele pede aqui para a gente qual a função da receita marginal para qualquer valor de x. Então, se ele está pedindo uma função para qualquer valor de x, dado a função de receita total, ele quer a derivada da receita que a gente tem ali. Porque daí isso gera minha receita marginal para qualquer momento que estiver presente no meu gráfico. Então, vamos lá para a resolução. Eu vou fazer limite com h tendendo a zero da minha função de x mais h menos a minha f de x, dividindo tudo por h. Então, limite com h tendendo a zero. F de x mais h significa que eu vou ter 100 vezes. Aí, tudo que era x, eu vou substituir por x mais h. Menos, ali eu tinha x ao quadrado, x mais h ao quadrado. Menos f de x, que é só colocando entre parênteses para não errar sinal, 100x menos x ao quadrado. E isso tudo divididos por h. Então, eu vou ter limite com h tendendo a zero. Vou fazer a distributiva, né? 100x mais 100h menos, aí vou deixar entre parênteses para não ter problema de sinal, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui vou fazer a distributiva do sinal. Então, menos com mais vira menos 100x, menos com menos vira mais x ao quadrado. E isso tudo, de novo, divididos por h. Opa! Colocando aqui, então, temos limite com h tendendo a zero de 100x mais 100h menos x ao quadrado menos 2xh menos h ao quadrado menos 100x, mais x quadrado. Isso tudo dividido por h. Vamos ver o que a gente já consegue simplificar. Então, eu tenho mais 100x aqui, menos 100x aqui. Corta, corta. Tenho menos x quadrado, mais x quadrado. Corta e corta. Aparentemente, não tenho mais nada que eu possa mexer. Então, agora eu tenho limite de h tendendo a zero. Vou colocar o h em evidência. Então, 100h tira um h, fica só 100. Menos 2xh, tira o h, fica menos 2x. Menos h ao quadrado, tira um h, fica menos h. Isso tudo sobre meu h que está dividindo. Corto, corto. Limite com h tendendo a zero de 100, menos 2x, menos h. Isso aqui vai resultar, colocando h igual a zero, vai ficar em 100
menos 2x. Significa que para qualquer ponto da curva da minha receita, eu tenho essa fórmula aqui que consegue encontrar a receita marginal. Tá bom? Então, só mostrar aqui para vocês, seria mais alguma coisa nesses termos assim. Então, eu tenho uma reta que consegue definir qualquer receita marginal dentro da minha curva. Tá bom? Beleza, vamos fazer a letra B juntos. Na letra B, ele pede, determine a receita marginal para 20.000 unidades vendidas. Então, eu já tenho a fórmula, a função da receita marginal, eu só preciso substituir. O pessoal que brinca que eu fico pedindo pegadinha, aqui seria um pouco disso, tá? Mas eu juro para vocês que não foi de propósito. Lembrando que eu pedi aqui no enunciado, eu falei que essa fórmula está em milhares. Então, quando ele está falando 20.000 unidades vendidas, o x que eu vou substituir é 20, tá? Porque o x já está em milhares. Então, eu tenho que tirar os 3 zeros ali. Então, meu x, na verdade, para verificar esse tipo de conta, vai ser só 20. Então, é só isso que vocês precisam atentar, a questão de unidades. Então, eu já tinha aqui a minha receita marginal de x, era dado por 100 menos 2x. Então, a receita marginal de x era 100 menos 2 vezes 20. Receita marginal, 100 menos 40. Então, significa que a inclinação da reta tangente à curva de receita para 20.000 unidades vendidas do meu produto é positiva em 60 unidades. Tá bom? Significa que para qualquer mudança a partir de 20.000 vai mudar em 60. Aí 20.000 unidades ponto 1 vai ser outro valor, 20.000 vai ser outro valor. Mas na hora que eu mudar de 20.000 para o próximo, vai ter uma mudança de 60 no meu lucro da minha receita, tá bom? Conseguiram ver como é que funciona uma aplicação de derivada na prática? Acharam ok? Conseguiram entender tudo certo? Sim. Beleza. Então, a gente vai fazer um último exercício aqui, tá bom? Para a gente testar essa partezinha. Nesse exercício, eu não vou estar cobrando contextualização, só para a gente praticar mais um pouco, tá? Então, aqui eu tenho 3 funçõezinhas, 4 menos x², x menos 1 ao quadrado mais 1, e x ao cubo, são as 3 funções, são os 3 exercícios. Eu vou dar aí 15 minutos para vocês fazerem, e o que vocês vão me dizer? Então, no mesmo jeito que o exemplo anterior, vocês vão encontrar a derivada da função, e depois verificar a derivada no ponto x igual a menos 1, x igual a 1 e x igual a 2, tá bem? Então, vocês podem fazer de 2 jeitos. Ou do jeito que a gente estava fazendo no início da aula, em que a gente calculava lá, tipo, a gente substituía já no ponto e daí só calculava a derivada no final. Ou pode fazer que nem a gente fez aqui no exemplo anterior, que era fazia toda a derivada e daí calculava no ponto. Claro? Esse aqui? Foi. Então tá. Vou dar aí uns 15 minutinhos, porque esse aqui tem umas funções um pouquinho mais mexidinhas, né? Um pouquinho diferentes. E daí a gente já volta com a correção. Então, vamos ver aqui. Legal. Então, para a letra A, a gente tem a função 4 menos x ao quadrado, e depois ele pedia para você encontrar a derivada quando x fosse igual a menos 1. Então, vamos ver.
limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Limite com h tendendo a zero. Aí agora vamos colocar aqui. O que é o f de x mais h? 4 menos, no lugar de x eu coloco x mais h. Opa. E o x na função é elevado ao quadrado, então aqui também eleva ao quadrado. Fecha aqui. Agora menos f de x. Meu f de x é só 4 menos x quadrado. Isso tudo dividido por h. Então, limite com h tendendo a zero de 4 não mexe, menos quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos 4 mais x ao quadrado. Tudo isso sobre h. Limite com h tendendo a zero. Repetindo ali 4, vamos agora fazer distributivo do sinal. Menos com mais, menos x quadrado. Menos com mais, menos 2xh. Menos com mais, menos h ao quadrado. Menos 4 mais x quadrado sobre h. A gente agora consegue cortar 4 com menos 4, menos x quadrado com mais x quadrado. E agora a gente consegue chegar na parte final do exercício, né, que é o menos 2xh menos h ao quadrado sobre h. Cortando os h's que eu tenho disponível, corta esse, corto 2 e corto h. Limite com h tendendo a zero, menos 2x menos h. Substituindo h por zero, fica menos 2x. Beleza? Eu vou passar para o outro, mas qualquer coisa me chamem se tiverem dúvida, tá bom? Então, para esse exercício, letra A... Ah, faltou coisa, né? A derivada da função é menos 2x. A derivada da função para x igual a menos 1 seria menos 2 vezes menos 1, que é igual a 2 positivo. Pronto. Então, a inclinação da reta tangente no ponto x igual a menos 1 é positiva, ou seja, o gráfico aqui, que é uma parábola, está subindo no ponto x igual a menos 1. Então, só imaginando que o gráfico tem uma coisa assim, ele está subindo. Então, ele é qualquer ponto aqui desses cabelinhos que eu estou desenhando. Tá bom? Legal. Então, vamos continuar aqui para a letra B. Na letra B, eu tenho esse tipo de situação aqui. Professora, volta só um pouquinho. Opa, claro. Deu. Então, tá. Então, na letra B, eu tenho esse tipo de situação. O que eu posso fazer antes de começar a fazer as contas? Abrir esse cara aqui, para não ter que ficar pensando numa coisa elevada ao quadrado, vai ter um monte de coisa ali, né? Então, eu vou primeiro simplificar essa função. Então, eu vou fazer x menos 1 ao quadrado, vai ser x ao quadrado, menos 2x, mais 1, mais 1. E isso aqui vai resultar em x ao quadrado, menos 2x, mais 2. Então, essa vai ser a função agora que eu vou derivar. Ok? Dá na mesma, tá, pessoal? Não faz diferença nenhuma para a função se você abrir ou se você deixar fechadinho. Limite de h tendendo a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Então, aqui eu tenho limite com h tendendo a zero, f de x mais h. O que a gente vai ter? X mais h elevado ao quadrado,
Só deixar o esquema de cores, né? Menos 2 vezes o que era x virou x mais h, mais 2. Isso tudo menos o f de x, que é x ao quadrado, menos 2x mais 2. Tudo aqui dividido por h. Então, vamos começar as partes de simplificações. X mais h ao quadrado é x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Menos 2 faço a distributiva, menos 2x, menos 2h, mais 2. E agora, o sinal de menos, eu também faço distributiva para todos os elementos. Então, menos com mais, menos, menos com menos, mais, menos com mais, menos. Tudo isso aqui divididos por h. Então, vamos ver o que a gente consegue tirar. Tem um x aqui, tem um menos x aqui. Corta. Tem o mais 2x, tem um menos 2x. Tem um mais 2 e um menos 2. Percebam, pessoal, tipo um truquezinho para saber se vocês estão acertando o exercício, é que nesse ponto em que a gente vai simplificar, o que sobrar tem que ter h, obrigatoriamente. Então, por exemplo, não pode ter um x aqui a mais sobrando. Nessa hora que vocês estão fazendo os cortes, tudo tem que ter h. Então, ó, h, h, h. Tá bom? Esse é um jeitozinho para vocês verificarem se está tudo certo nas continhas. Limite h tendendo a zero de 2xh mais h ao quadrado menos 2h sobre h. Agora eu vou lá, corto esse h com esse h, corto esse aqui, corto esse aqui. Eu tenho que cortar todos os h's possíveis de cima e os de baixo, tá? Não esqueçam disso. E eu vou ter limite com h tendendo a zero de 2x mais h menos 2. Então, a derivada da minha função, colocando h igual a zero, vai ser 2x menos 2. Essa é a derivada. No ponto que a gente está pedindo, então eles pediram ali no enunciado para a gente fazer x igual a 1. Substituindo na derivada, eu vou ter 2 vezes 1 menos 2, que vai ser 2 menos 2, que é igual a zero. Então, nesse ponto especificamente, a minha reta tangente não tem inclinação. Então, ela está, tipo, bem retinha assim. Ela não tem inclinação nenhuma com a curva. Onde que isso pode acontecer? Como a gente está lidando com uma função de segundo grau, né? Então, tá aqui. Esse ponto que a gente está analisando pode ser o vértice da minha parábola. Então, aqui, ela tem inclinação zero. Tá bom? Vamos agora para o último. Que a gente tem agora uma funçãozinha um pouquinho mais complicada, né? Que é um x ao cubo. Então, vamos lá. Limite. Professora, volta só um pouquinho ali. Opa, claro. Último, por Isso, favor. me avisa enquanto estiver copiando, tá bom, pessoal? Senão, vou embora. Aí, tirei uma foto. Beleza, tranquilo. Tá bom, vamos lá. Então, agora a gente tem o nosso x ao cubo ali. F de x mais h. Menos f de x sobre h. Então, aqui a gente vai ter limite de x mais h ao cubo menos f de x é só x ao cubo sobre h. Para abrir isso aqui, o que vocês podem fazer também? Opa, faltou um h tendendo a zero. Quase escrevi tudo errado agora. Vocês podem fazer assim, ó, limite com h tendendo a zero de x mais h vezes x mais h ao quadrado. Esse x ao cubo.
Porque esse aqui, eu tenho aquela regrinha que eu mostrei para vocês na aula, na pré-aula, de como faz para a gente abrir isso aqui rapidão, né? Então, de x mais h, esse aqui vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos x ao cubo sobre h. Aí agora, por mais que seja bastante coisa, simplificou na hora de elevar ao cubo. Por quê? Porque agora eu só preciso fazer a distributiva desses elementos aqui. Limite, com h tendendo a zero, de x com x quadrado, x ao cubo, x com 2xh, 2x ao quadrado h, x com h ao quadrado, xh ao quadrado, h, xh ao quadrado. Aí, vamos lá, h, x ao quadrado, aí, mais 2xh ao quadrado, mais h ao cubo, menos x ao cubo. Ficou enorme, mas é isso aí mesmo. Opa. Então, isso aqui tudo ainda tem que estar dividindo por h. Os únicos elementos que não têm h são x ao cubo e menos x ao cubo. Então, corta, corta. Limite com h tendendo a zero, de 2x ao quadrado h, mais xh ao quadrado. Peraí, só vendo se está tudo certo aqui. Aham. Tá. Só que eu acho que eu fiz alguma coisinha aqui. X ao cubo, xh ao quadrado. X ao quadrado h, tá aqui. Achei. Opa. X ao quadrado h. Isso é uma coisa que acontece. X ao quadrado h mais 2xh ao quadrado mais h ao cubo. Isso tudo sobre 2. Então tá, vamos sobre 2 não, sobre h. Doida. Então agora a gente pode cortar um pouco. Então esse h, esse quadrado, esse h, esse quadrado e esse cubo simplificam com esse h. Se quiserem também podem fazer o método lá de colocar em evidência, né? Eu vou ter 2xh, que eu só tirei o quadrado, né? Opa. Aonde que travou minha voz, só para eu saber? Ou não, ou deu certo? Tá Oi? cortando. Não daria para cortar ali, ó, 2x2 com x2h? Ah, não. É tudo mais. É, não, já tem um 2 também. E eu cortei na hora de resolver. Aqui a gente vai ter um x quadrado. Aqui tem um x quadrado, aqui tem um x quadrado, aqui tem um x, e ali vai ter um h ao quadrado. Então, beleza. Cheguei nesse formato, vou substituir os h's por zero. Então, 2x ao quadrado mais x vezes zero, mais x ao quadrado mais 2x vezes zero, mais h ao quadrado vira zero ao quadrado. Então, vamos lá. X vezes zero é zero, 2x vezes zero é zero, zero ao quadrado é zero. Sobrou, então, só 2x ao quadrado mais x ao quadrado. A derivada da minha função é só 3x ao quadrado. Então, essa aqui é a derivada.
Sabendo da derivada, ele pede para mim o que acontece no ponto x igual a 2. Então, isso significa que eu vou colocar 3 vezes 2 ao quadrado. O quadrado é 4, 3 vezes 2, 12. Opa. Ah, tá, não, tranquilo. Sem problemas. Aí depois eu disponibilizo a gravação daí. Então, 12 significa que a tangente curva está subindo. Tá legal? Então, beleza. Agora, quero mostrar para vocês uma coisa. Que daí agora é spoiler para a próxima aula. A derivada da letra A era menos 2x. A derivada da letra B era, deixa eu só verificar aqui retinho, 2x menos 2. E da letra C é 3x ao quadrado. Alô? Deu certo? Voltei? Só para saber. Vocês estão me ouvindo? Ouve. Oi, a minha tinha caído, mas Eu consegui tô- voltar. Tá. Eu tô ouvindo, mas tá bem ruim. Ah, tá, entendi. Tá, então qualquer coisa me avisem. A gente está só terminando aqui o raciocínio, só para mostrar uma coisa para vocês. Então, isso vai ser assunto das próximas aulas. A gente fez todas essas contas aqui, com limite, com h tendendo a zero. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Quando a gente está tratando de polinômios, então esse tipo de situação que é x ao quadrado, ou x à primeira, ou x ao cubo aqui, a gente vai ter uma regra de derivação, então uma regrinha para facilitar o processo. Então, por exemplo, a gente tem x ao cubo, o que aconteceu? O 3 veio para frente e sofreu um menos 1, então ficou 3x ao quadrado. A gente tinha um x ao quadrado, o 2 veio para frente e aquele 2 ficou menos 1, então ficou só 2x, que é a mesma coisa que 2x elevado a primeiro. Então, na próxima aula a gente vai ver mais profundamente, mas os polinômios, a gente pode colocar que existe uma regra que o x elevado a n, a derivada vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Então, isso vai ser algumas coisas que a gente vai aprender ao longo do curso para facilitar o processo de derivar. Porque daí a gente não precisa mais usar esse tipo de continha aqui. Tá legal? Pessoal, para a aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou só mostrar o que já está disponível no AVA a respeito do pós-aula.